quero conversar com você sobre um livro que mexeu muito comigo durante a leitura, de várias formas. Em alguns momentos eu entrei em crise e falei, tô odiando. Em outros momentos eu falei, caramba, tô gostando pra caramba. Enfim. E nada melhor do que trazer isso, falar isso em voz alta. Porque até quando a gente fala em voz alta, a gente meio que ressignifica a própria experiência, né? Então, falar em voz alta com vocês, eu tenho certeza que eu vou me transformar. E, dependendo do dia que você estiver assistindo a esse vídeo, se você estiver assistindo antes do dia 21 de dezembro, dá tempo de você participar do encontro que eu farei, que é um encontro aberto, com o pessoal do meu Clube Travessia, para a gente conversar sobre esse livro aqui. De onde eles vêm, do Jefferson Tenório, que é um escritor da literatura brasileira contemporânea. Primeiro eu quero conversar com você uma coisa importante. Eu pego birra, implicância, cansaço, de coisas que ficam muito hypadas na literatura. Então, por exemplo, Carla Madeira. Eu sei que tem muita gente que gosta. Teve um momento em que ela fez muito sucesso, acho que virou até, sei lá, notícia no Fantástico. E eu tive 0, se não menos 10 vontade de ler. Por quê? Porque quando começam a falar muito de um livro, você acaba tirando o mistério daquele livro, você acaba tirando o teor da novidade que aquele livro tem. E eu, como leitora, prefiro ler em branco. Sabe assim? Ir com a minha sede de experiência e experienciar sem nenhum tipo de interferência. Então, assim, livros muito falados acabam gerando esse desgaste. E é natural que na literatura contemporânea isso aconteça mais. É claro que não é com todo livro que a gente consegue fazer isso. Por exemplo, Ulisses, do James Joyce. Impossível você fazer a leitura dele partindo do zero, praticamente. Que esse livro é falado, muito, referenciado, né? E a galera cria diálogo com ele. Dom Quixote, então, pior ainda, né? Talvez um dos mais. Dom Casmurro, do Machado. Então, o fato é assim, há livros em que a sua experiência de leitor, ela dificilmente será do zero. E eu podendo fugir deles, principalmente quando são muito hypados, eu fujo. E sem contar que às vezes eu até crio um pouco de ranço, assim, eu fico, ai, tá bom, que saco, chega, editora, para de cansar tanto o livro, assim. Porque a gente vive numa outra sociedade, né? E a questão do marketing editorial, que às vezes é massivo e cansativo, desgasta também a figura do autor, a questão do livro, tira aquela aura que a literatura carrega. Tem um lado bom e tem um lado ruim. E às vezes eu me agarro ao lado ruim e fico com essa coisa de, então tá, não quero ler esse aí não. E ó, não confunda, eu amo a literatura brasileira contemporânea. Durante anos, quando trabalhei como professora em um mestrado acadêmico, a minha área de pesquisa, o meu objeto de pesquisa, eu liderei um grupo de pesquisa sobre a literatura brasileira contemporânea. O meu pós-doutorado é sobre literatura e contemporaneidade. Então, sim, eu gosto muito da literatura contemporânea. Eu acho que ela nos revela muita coisa. Eu adoro ler os autores, né, que dialogam com o meu tempo, para que eu possa refletir sobre o meu tempo. Mas a questão editorial, do marketing, como eu já falei no início aqui, às vezes me faz ficar com preguiça de alguns livros. Eu acho que a palavra certa era essa, preguiça. Feito esse preâmbulo importantíssimo, eu fiquei com preguiça, por exemplo, do Avesso da Pele e, consequentemente, do Jefferson Tenório. E é óbvio que isso impregnou minha vontade de ler qualquer outro livro que ele lançasse depois. Como tem da Carla Madeira, como eu falei, como tem do Itamar Vieira Júnior, que é o Torturado, Salvar o Fogo, etc. Outros eu já não tenho tanto assim não, mas eu prefiro os autores contemporâneos que estão um pouco fora desse burburinho. E eu sei que eles estão num burburinho por mérito, viu? Não se engane também. Ele tem todo o mérito dele com o Avesso da Pele, eu tenho certeza disso, embora eu não tenha lido o livro, né? Acho que se tem muita gente falando sobre alguma coisa, e isso não é forçado por uma editora, por um marketing massivo. Se tem muita gente falando sobre alguma coisa, porque tem alguma coisa ali importante, pode não ser boa, mas é importante. Por isso também, durante o mestrado, acho legal contar isso para vocês. Eu orientei trabalhos, né? Tive várias orientandas no mestrado que eu fui professora, que estudavam a literatura produzida por influencers, numa época em que nem se usava essa expressão influencers, né? Então elas estudaram livros, por exemplo, de Kéfera, Felipe Neto, tá? Então pra você ver como é que
Você não tá falando com uma pessoa que tem uma opiniãozinha engessada, não, tá? E nem presa por questões políticas. Isso também é importante falar. Dito isso tudo, o Jefferson Tenório era minha piadinha junto com Itamar Vieira Júnior. Eu, inclusive, meio que confundi os dois, os autores, por causa dos livros e tal. E eu tenho uma hoje amiga, que eu considero ela uma amiga, que entrou nos meus clubes, né? Virou uma participante dos meus clubes, era minha seguidora, que adora o Jefferson Tenório. E toda vez que eu fazia piadinha, ela falava assim, Ju, você tem que ler o autor, você tem que ler o autor e tal, 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 tal. E aí ela foi muito esperta, né? Ela pegou o momento exato em que isso foi feito de uma forma muito especial. Ele estava lançando esse livro aqui, lá em Porto Alegre, na cidade dela. Ela foi ao lançamento, comprou o livro para mim, tirou foto com o autor e tudo mais, e me enviou de presente, olha aqui. Aí aqui isso é muito especial, tá? Abri na página errada. Olha que especial. Ela pegou o livro autografado para mim. Olha isso. Para Juliana, um forte abraço, Jefferson Tenório. Eu leio almoço? Eu leio almoço. Mas eu sou uma pessoa que está constantemente com fome. Eu tenho o cérebro, a alma, tudo gordo, né? Então eu sempre leio isso aqui e leio almoço. Mas é abraço, né? Até porque ele não ia me dar um forte almoço. Embora eu queira almoçar agora com esse autor, porque eu queria conversar com ele sobre o livro. E ela me mandou uma cartinha muito fofa também, aqui junto com o livro. E na cartinha ela diz assim, Ju, no último ano você me apresentou vários autores da nossa literatura. Agora gostaria de te proporcionar a descoberta de um novo autor que já li e gosto muito. Espero que a sua leitura seja prazerosa. Beijos, Fran. Se for possível, adorarei ler com você. E foi, tá? Eu e a Fran lemos e a gente vai encontrar no dia 21 para conversar sobre ele e abrimos o encontro para quem mais quiser. Então, como eu falei no início do vídeo, se estiver assistindo antes disso, dá tempo de você participar. Mas esse vídeo aqui, depois desse grande início, dessa grande introdução, é para falar da minha experiência de leitura com ele. O que eu tenho para dizer? Que eu gostei. É um livro muito bom. É um livro muito bom mesmo, muito bom mesmo. Eu fiquei com vontade de ler, inclusive, o primeiro, que é O Avesso da Pele. Isso já diz muita coisa, porque agora, com toda essa introdução, eu falar para você que quero ler O Avesso da Pele já é o maior indício que você precisa para compreender que eu realmente gostei do livro. E o que eu gostei dele, em várias instâncias, assim, foi uma das coisas que ele me fez lembrar que, para mim, já estava tão introjetado que eu, às vezes, esqueço disso quando estou lendo. Da importância que a literatura tem para nos colocar no lugar do outro. Que eu acho que isso, se eu não me engano, o Humberto Eco fala sobre isso também, né? Que essa questão da possibilidade de alteridade que o texto literário cria quando nós vivemos a vida dos outros, a experiência dos outros. E podemos refletir por olhares que no nosso contexto nós jamais teríamos. Podemos viver vidas que na nossa nós jamais viveríamos. Podemos ser pessoas, gostar de pessoas, interagir com pessoas dentro do universo do livro que a vida real não nos possibilitaria. E isso que a literatura nos permite é a coisa mais mágica que tem. E é por conta disso que você, se não me conhece o suficiente aqui no meu canal e nas minhas mídias, talvez não saiba, mas se me conhece você sabe, é por conta disso que eu não invalido nenhuma experiência de leitura. É por conta disso que eu acho que qualquer livro que se leia é um livro bom. Que qualquer leitura que se faça é uma boa leitura. Eu posso não gostar de Paulo Coelho, mas se o Paulo Coelho trouxe isso para você como leitor, essa oportunidade, que bom, deu certo para você. Como a Carla Madeira deve ter dado para alguém, o Itamar Vieira Júnior deve ter dado para alguém, e o Jefferson Tenório certamente trouxe isso para mim. Poder vivenciar, poder experienciar, poder mergulhar no universo do personagem desse livro foi singular para mim como leitora, para mim como ser humano, para mim como indivíduo, para mim como professora, como mulher e como branca. Isso para mim já foi assim o ponto máximo desse livro. Ainda que ele tenha outros defeitos, e ele tem, eu acredito que ele tem, meu olhar de leitor os percebeu e alguns até me incomodaram. Ainda que ele tenha esses outros defeitos, há algo muito maior aqui que eu acho que é o grande mérito desse livro. Então vamos para a história. A história é do personagem Joaquim,
A gente acompanha ele desde menino, mas assim, de uma forma rápida, né? A gente não tem aquela... Até porque, pelo tamanho do livro, não dá pra gente falar que seja uma jornada de herói com tantas informações assim. Você acompanha um pouco da infância, e essas informações da infância dele são as que nos ajudam a construir o personagem, a contextualizar o espaço no qual ele mora, no qual ele cresceu, com as pessoas com as quais ele dialoga. Então a gente conhece um pouco da mãe dele, conhece os vizinhos, a gente percebe que é uma família em fuga por questões ligadas à pobreza, né? Então é uma família pobre, é uma família que passa necessidades e por conta disso precisa se submeter a condições várias. E a gente vai acompanhar então aí de uma forma muito maior durante o livro a vida universitária do Joaquim. Ele entra na universidade, ele vai cursar letras pelo sistema de cotas. E o legal é que, assim, o livro, ele é uma denúncia, ele é uma panfletagem, ele é. A literatura também é instrumento disso, né? De denúncia, de panfletagem, chame do que você quiser. Eu falo com propriedade porque leio livros escritos por mulheres, é o tema que eu gosto mais, que eu estudo mais, e eu tenho total consciência de que em alguns momentos ela é utilizada para denunciar, para panfletar, para dar voz para quem não tem voz. Então, aqui no caso da negritude, que é a grande temática do livro, né, que é a grande questão aqui desenvolvida, o sistema de cotas voltados para negros e todo o contexto no qual isso é exercido por essas pessoas, é também colocado em forma de denúncia. A maneira como o Joaquim ingressa na universidade e o que ele vivencia estando lá dentro é significativa e é moldada pela condição dele como negro no Brasil. E toda a estrutura social, política, econômica, cultural que nos rege e que ainda perpetua muito da exclusão, do preconceito e das péssimas condições que são oferecidas para pessoas como ele, né? Um negro e um negro pobre. Eu não preciso me aprofundar aqui e entrar no enredo, porque eu também não quero estragar a sua experiência de leitura. Mas eu acho que esse resumo da obra já te coloca ali dentro para você, né, entender aqui o que é a minha resenha, o que é a minha crítica sobre esse livro. Lembrando que resenha crítica nem sempre é elogio, nem sempre é crítica no sentido negativo. É porque a gente acabou deixando atrelado a palavra crítica algo ruim. Mas a crítica também pode ser falar bem, tá? Só um comentário aqui para quem está por fora dessas questões de vocabulário. E por falar em vocabulário, vamos falar da linguagem do livro, que aí foi um ponto que eu não gostei tanto. Ela dá umas osciladas. O livro começa num tom, num fôlego muito bom mesmo. Ele vai te prendendo, sabe? Ele é um autor que sabe escrever, que tem o domínio das palavras. Eu gostei. Comigo ele dialogou muito bem. Eu gostei muito da escrita dele. Só que em alguns momentos, e aí eu não sei dizer porquê, há algumas oscilações. E essas oscilações, elas aparecem como uma grande pedrada para quem tá lendo com um olhar atento. Pode ser que se você... Porque assim, infelizmente, e aí é infelizmente mesmo, por ser professora de literatura, por ser pesquisadora, eu acho que eu posso me considerar uma crítica literária também, sem nenhum tipo de prepotência, né? Acho que posso. Por ser também uma crítica literária, eu tenho um outro olhar quando eu pego um livro. Eu não consigo mais, infelizmente, ter o olhar que eu tinha de leitora quando eu tinha 16 anos, que era sentar, ler um livro e falar, que legal, gostei, ou, não gostei. Pronto. Sabe? Infelizmente eu não tenho mais esse olhar, né? E eu falo infelizmente porque às vezes eu queria pegar um livro e só fazer isso, sabe? Só ler e pronto. E ai, que legal. Eu não consigo mais, não dá. Então eu tô lendo e aí o meu olhar de revisora capta alguma coisa e se incomoda. O meu olhar de professora olha alguma coisa e fala, nossa, isso aqui é legal. O meu olhar de mediadora de clube de leitura fala, nossa, isso aqui talvez eu possa usar num clube. Não consigo mais me libertar disso, sabe? Então, né, durante a leitura, isso me incomodou. E pode ser que não incomode você, a depender do olhar que você tenha. Eu vou até pegar algum trecho aqui. Então eu vou ler o trecho para vocês, se você tiver o livro, tá na página 113. Ele tá falando de um personagem aqui chamado Peruano, né, apelidado de Peruano. Vou pegar o trecho que mais me incomodou. Peruano trouxe uma panela grande com a ajuda de outro morador da casa, o Wagner, um estudante de sociologia um pouco acima do peso e cheio de espinhas na cara. Peruano disse pra gente se servir. Era um carreteiro. O cheiro estava bom. Peruano cozinhava bem.
Disse que já havia trabalhado em vários restaurantes. Realmente a comida era saborosa. Depois que todos se sentaram para comer, Peruano perguntou se a gente tinha escutado os tambores durante a noite. Aí continua. Houve um excesso de repetição da palavra que aqui está gratuito, né? Porque às vezes a repetição na literatura, ela tem um peso, né? A Clarice Lispector é uma autora que repete pra caramba. Mas ali tem um peso, né? A repetição, ela ganha. A palavra, quando ela aparece de novo, ela aparece com um ganho. Aqui, ela aparece com uma perda. Sabe assim, ai, peruano, peruano, peruano. E é um trecho que acontece uma coisa que é muito comum em livros acessíveis, em livros best-seller, em livros que são feitos para o grande público, que é frasezinhas curtas, sabe? Peruano fez isso. Não. Peruano nos serviu. Peruano serviu a comida. Ponto. A comida estava boa. Ponto. Comemos a comida. Ponto. Peruano perguntou se estava bom. Ponto. Dissemos que estava bom. Eu não gosto disso. Sabe onde isso acontece? Só uma curiosidade aqui. Na primeira edição traduzida do Harry Potter para o Brasil, quando ele foi lançado aqui pela primeira vez. Porque como ele é feito para um público muito criança no país, lá fora já era, né? Na Inglaterra já era, porque ele vai crescendo com o público. Então a primeira edição eu acho que era feita para crianças inglesas de 6, 7 anos, se eu não me engano. 6, 7 anos é muito pequenininho, né? Aqui no Brasil, infelizmente, né, no nosso processo de educação, que é inclusive uma coisa que ele fala bastante, que é a educação brasileira, infelizmente, né, no Brasil, 6, 7 anos ainda é um leitor muito no estágio inicial, assim. Então, como ele é traduzido de lá para cá, e nessa tradução ele precisa ser voltado para a mesma idade no Brasil, ele é feito com uma linguagem muito aquém do original. Eu não sei como estão as traduções hoje em dia, estou falando lá atrás da primeira edição. Por quê? Você precisa fazer o texto fácil, frasezinhas curtas, repetindo o que está sendo feito. Harry Potter levantou e tomou o café. Harry Potter levantou, tomou o café e disse que o café estava bom. Estão vendo? É uma linguagem mais acessível. É uma linguagem mais fácil, mais didática. E isso acontece em alguns momentos no livro. E é interessante porque, assim, não é no livro todo. Então, há essa oscilação. E isso, pra mim, incomodou durante a leitura em alguns momentos. Não é no livro todo, não é numa porcentagem grande do livro, mas ela acontece. E ela pega. Ela é como se... Ela serve como uma pedra no meio do caminho. Outras coisas também que me incomodaram, ou outra coisa que me incomodou, foi a falta de coerência na construção de alguns personagens no desenvolvimento do enredo. Então, por exemplo, tem um dado momento que ele vai com a namorada, eu não vou falar o nome para evitar dar spoiler, ele vai com a namorada numa festa. E é uma festa na casa de um rico. Tentando não dar spoiler aqui. E essa namorada, pela construção que ele faz da personagem pra gente ao longo do livro, eu tenho uma compreensão dela que é incompatível com o que ela faz ali para ir para aquela festa. E aí aquilo fica muito fora de lugar. Tão fora de lugar que você se questiona. Será que faltou conhecimento do universo feminino para ele fazer isso? Que é o quê? Ela, deixa eu pegar a passagem. Ela vai a um cabeleireiro, faz maquiagem e faz um penteado para ir a uma festa na piscina. Página 139 para quem tem um livro. Fulana, quase que eu falei o nome, foi ao cabeleireiro e fez um penteado que prendia metade de seu cabelo. Maquiou-se com afinco e colocou um vestido preto curto. Tudo isso para ir à festa do fulano. Eu vesti uma calça jeans e uma camisa social branca. Eu até escrevi aqui, gente, meio revoltada durante a leitura. Para uma festa na piscina? Porque, assim, é incompatível, né, gente? É uma festa na piscina, a ideia é que eles vão pular na piscina, e ela pula na piscina. Então, assim, no universo feminino, não cabe tanto, assim, uma mulher fazer maquiagem e penteado num cabeleireiro, sendo que ela não tem condição pra isso, ela não tem dinheiro sobrando pra isso, pra ir pra uma festa na piscina. Aí você pode falar assim, não, mas é porque ela na casa de rico, ela queria se mostrar e tal. Mas aí no universo feminino é possível fazer outras coisas que não essa para que se gere uma coerência na argumentação e no desenvolvimento do enredo, principalmente na construção da personagem. Então, assim, houve, sim, alguns momentos em que há essas falhas, que são poucas, que também incomodam. Mas, de novo, quero dizer que, sendo eu uma leitora chata, com este olhar que eu já te falei que é o meu, percebi e não gostei. Mas isso em nada diminui o livro, cujo enredo é gostoso. Você vai lendo e você se envolve com o narrador, que é o personagem, que é o Joaquim, e você vai querendo
desbravar com ele ali as experiências, né, que ele vai vivenciando e fica tenso por algumas coisas que acontecem. Então o livro vai te prendendo. É uma leitura que te prende. Tanto é, gente, que eu li esse livro em 2 dias. 2 dias. Parei minha vida toda no que não era obrigação e fiquei lendo. Né? Não consegui parar e, vou ler aos pouquinhos. Não rolou. E um livro que é lido nessas condições é sempre um livro bom. Porque ninguém passa 2 dias intensamente lendo um texto se está odiando esse texto. Então, acho que ele também tem esse grande mérito, que para mim, como leitora, foi muito gostoso. Foi uma experiência muito gostosa. Eu estava editando o vídeo, e aí eu pensei numa coisa muito importante para falar aqui, passou batido na hora que eu estava fazendo a análise aqui, e que eu acho que é uma das coisas mais belas que esse livro faz e nos coloca a refletir também, dentro do aspecto da denúncia que ele representa, mas sobretudo na questão de reflexão mesmo humana que ele nos propõe. O personagem Joaquim, ele faz letras, o que já é um curso complicado para quem precisa ganhar vida, ganhar dinheiro, enfrentar o mundo real, né? Eu lembro que quando eu escolhi fazer letras e eu sou de outra realidade, outro contexto, a primeira coisa que meu pai falou para mim foi: minha filha, não, professor sofre, né? Você não vai ter dinheiro. Meu pai me falou isso, você me chamou para conversar. Eu ainda falei: pai, não tô te falando que eu tô usando drogas, eu não tô te falando que eu engravidei na adolescência, eu só quero fazer letras. E ele queria que eu fizesse medicina, direito, qualquer outro curso, porque ele não é um curso, objetivamente falando, que prepara alguém para ter dinheiro na vida, né? Se a gente pensar tradicionalmente em como se pensa a questão de dinheiro no nosso país. Então, assim, o personagem, ele é um personagem pobre em um contexto do qual ele quer sair, né? Ele tem os sonhos dele. E ele vai cursar um curso que também não ajuda muito nisso. E aí fica o grande questionamento, assim, porque ele também quer ser escritor, né? Cabe a arte e a poesia nesse contexto, nessa vida, nessa realidade? Será que, além de tudo que é tirado, né, das pessoas que estão em condição de pobreza, das pessoas negras que têm que matar um leão por dia para conseguir muita coisa no nosso país, na nossa sociedade, será que até isso é tirado também? Até a arte, ela é dificultada para essas pessoas? Porque ele quer ser escritor, né? Mas assim, não é idílico demais para uma pessoa como ele, né, querer seguir este caminho e não enfrentar o balcão de um mercado, enfrentar, enfim, né, um posto de gasolina para buscar o sustento, porque pela arte, quem é pobre, quem é da diversidade, quem é da minoria, não há espaço? Fica essa reflexão que vale a pena, né? E que o livro coloca pra gente aí com muita crueza. Existe uma outra coisa ali que, além dele, apesar dele ser um livro denúncia, né? E eu falei, acho que não é um demérito, e acho que talvez seja a intenção do autor, eu não tenho como saber a intenção. Não li entrevistas dele, não acompanhei nenhum material dele por enquanto, então não sei o que ele fala sobre o livro. Mas, paralelo a isso, tem muita coisa acontecendo que também é interessante. Como, por exemplo, você pensar o curso de letras. Foi muito legal para mim, que fiz o curso de letras. E ali ele dialogou pra caramba comigo. Sendo eu uma mulher branca e não um homem negro. Então, assim, nosso diálogo já estaria distante por si só. Fiz curso de letras. Então, ali tem muita coisa que ele vivencia, que ele fala, que ele critica, que quem passou pela experiência do curso vivenciou, observou. E foi muito legal revisitar isso, assim, pensar, putz, então não era só eu que pensava isso. Nesse ponto, foi muito, muito gostoso, assim, estabelecer esse diálogo com o personagem, sabe? E tem uma coisa ali que aí eu acho que para quem gosta de literatura, e aí o autor foi sagaz, ele vai pescar muitos leitores aí e com mérito. Quem gosta de literatura não tem como não gostar da formação de leitor dele, da experiência de leitor dele, porque o Joaquim é um leitor. E ele passa o livro falando dessas experiências. Então ele tá lendo Baldwin, ele tá lendo Ulisses, ele tá lendo... Nossa, ele tá lendo muita coisa, ele lê muito, e ele vai citando esses livros. E é muito gostoso passar por isso, sabe? E entender o diálogo, que aquele livro não tá ali gratuitamente,
Tem toda uma construção, e aí tem todo... E aí é gostoso quando o autor faz isso, né? Que ele nos coloca num papel detetivesco, sabe? Ele não nos entrega tudo, mas entrega alguma coisa que exige de você um conhecimento ou uma pesquisa para você dialogar com aquilo. Aí é gostoso quando ele faz isso. É muito gostoso quando ele faz isso. E aí ele foi perspicaz, né? Você vê que é um autor com uma bagagem, com conhecimento, que está construindo um livro, não é gratuito, não é uma literatura miojo, né? É uma literatura que te dá muito e exige muito de você, né? Eu gosto muito dessa metáfora, você não conhece, eu já usei ela várias vezes e, enfim, não vou... Esse vídeo aqui não é o vídeo para desenvolver a literatura miojo, mas é uma metáfora que eu gosto muito de utilizar. E esse livro aqui, de forma alguma, é um livro miojo. Embora eu tenha lido em 2 dias, tenha sido uma leitura rápida, né? Mas como eu falei, parei minhas coisas para fazer a leitura. Ele exigiu de mim e ele me deu muita coisa em troca. Então ele tem um grande mérito e para mim é um grande livro quando ele faz isso também. No mais, eu acho que é isso que eu quero falar para vocês, porque eu não quero que esse seja um vídeo longo. Porque se você ainda não leu o livro, né, a ideia é que ele seja algo que impulsione você a fazer a leitura. E se você já leu, para que a gente estabeleça um diálogo aí nos comentários. Pode ser que não concorde com nada do que eu disse, tá tudo bem. Né? A gente não está aqui para falar as mesmas coisas, não estamos nessa vida para ter as mesmas opiniões, mas para estabelecer diálogos, tanto quando elas são iguais, quanto quando elas se diferenciam. Foi uma experiência de leitura muito boa. Ele certamente vai entrar nas minhas leituras preferidas desse ano. E eu agradeço a Fran pelo presente. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Caso você não saiba, meu nome é Juliana Gervason. Eu sou professora de literatura há mais de 20 anos, em ensino médio, pré-vestibular, pós-graduação, faculdade. E atualmente também sou mediadora de clubes de leitura e cursos de literatura aqui na internet. Me siga aí nas redes para você conhecer o meu conteúdo. E se você não é inscrito neste canal do YouTube, deixo aqui o convite para que você se inscreva, curta o vídeo e comente. Isso sempre ajuda e você sabe na produção de conteúdo para quem está aqui na internet, colocando a cara a tapa e dando a opinião. Obrigada por ter assistido a esse vídeo até aqui e até o próximo livro.